Exercício 7. Os contentores de recolha seletiva de lixo de uma praia vão ser substituídos. O contentor atual tem a forma de um sólido que pode ser decomposto num cilindro e numa semisfera com o mesmo raio como se representa na figura 6. O futuro contentor terá a forma de um prisma reto de bases quadradas como também se representa na figura 6. Relativamente ao contentor atual, sabe-se que a altura do cilindro é 7,6 decímetros. O raio da base do cilindro é 2,4 decímetros. O futuro contentor terá o mesmo volume e a mesma altura do contentor atual. Determina a medida da aresta da base do futuro contentor. Apresenta o resultado em decímetros arredondado às décimas. Se procederes a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserva pelo menos 2 casas decimais. Mostra como chegaste à tua resposta. Para podermos fazer este exercício, vamos começar por observar a nossa figura. Nós temos que, dos dados que nos são dados no problema, nós temos a altura do cilindro e aqui o raio do cilindro da base. A base do cilindro é uma circunferência, então já podemos calcular o volume do cilindro. Então, o volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura. Como é um círculo, nós vamos fazer π vezes r ao quadrado vezes a altura. O valor de π vamos considerar 3,14159. Então, π vezes o valor que é 2,4 ao quadrado vezes 7,6. Agora, vamos colocar estes valores todos na nossa máquina de calcular e o resultado final é 137,526 decímetros cúbicos. Agora vamos calcular o volume da semisfera. O volume da semisfera é igual a 1/2, que é metade da esfera, vezes 4/3 de π vezes r ao cubo. O valor do raio da esfera é igual ao valor do raio da circunferência. Então, fica com 4/6 de π vezes o raio, que é 2,4 ao cubo. Colocando isto tudo na nossa máquina de calcular, vamos obter o valor de 28,953 decímetros cúbicos. Agora que já calculámos os volumes em separado da figura, vamos juntá-los. Porquê? Porque o contentor é constituído pelas duas figuras, certo? Então vamos lá. O volume total é igual ao volume do cilindro mais o volume da semisfera, ou seja, 137,526 mais 28,953, ou seja, 166,479 decímetros cúbicos. Agora vamos calcular o volume do futuro contentor. O volume do futuro contentor é um prisma, então o volume do prisma é dado por área da base vezes a altura. No exercício dizia-nos que o volume do prisma, do futuro contentor, era exatamente igual ao volume do atual contentor. Então o volume é o mesmo, que é 166,479. A base é um quadrado. Então, será, como a gente não sabe o valor do lado e aquilo que nós queremos descobrir, vamos lhe dar uma letra x. Então, será x vezes x, não é? Ou seja, x ao quadrado, vezes a altura. A altura que é a mesma do atual contentor. Então, se no atual contentor a altura do cilindro era 7,6 e a altura da semisfera era 2,4, significa que tem uma altura de 10 decímetros.
Então, aqui a altura que nós vamos utilizar é 10. Vamos continuar a resolver o nosso exercício e o que é que nós vamos conseguir descobrir? Descobrimos que este 10, como passa a dividir, fica 16,6479 é igual a x ao quadrado. Sendo uma medida, e as unidades de medida nunca podem ser negativas, o que é que nós vamos ter? X é igual à raiz quadrada de 16,6479. Ou seja, isto é aproximadamente igual a 4,1 decímetros. Então, o valor que nós andamos à procura, que era o valor do lado do contentor, não é? Do futuro contentor, mede 4,1 decímetros. Vou voltar aqui atrás para o caso não teres entendido. Então, aqui este exercício nós ficaríamos com 166,479 a dividir por 10, que é igual a x ao quadrado. Assim, se calhar, é mais fácil para tu entenderes. Boa? Tudo o resto é igual ao que nós fizemos. Este exercício levava muito raciocínio, mas tu conseguiste entender, não foi? Boa! Vamos continuar no próximo exercício? Então, vamos lá!